Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje a gente vai continuar falando da introdução à química e o tema de hoje é o átomo. Se você já gostou dessa aula, clica no joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem para a aula. Bom pessoal, começando. Bom, o átomo é a menor parte da matéria, seja ela viva ou não viva. Por exemplo, seres vivos são feitos de matéria. Essa caneta, que é um material plástico, não é vivo, também feito de matéria. E o átomo, a sua menor parte, é capaz de conservar suas propriedades e características. Porque hoje nós sabemos que o átomo ele tem outras partículas, mas o todo do átomo conserva essas características da matéria. E vamos falar um pouquinho de história, né? Um pouquinho da história do átomo, como que ele foi descoberto, como ele foi descrito de alguma forma. Então, ao longo do tempo aí na ciência, o átomo foi descrito por alguns modelos. Por quê? Porque é meio difícil da gente conseguir enxergar o átomo em si. Então, alguns cientistas químicos resolveram criar modelos que mostravam mais ou menos como eles acreditavam que eram os átomos. Então, o primeiro modelo que nós temos é de Dalton, que acreditava que o átomo era uma partícula indivisível, ou seja, não era capaz de ser dividida, como ele disse aqui, que era a menor parte da matéria. Então ele imaginava o átomo como uma bola sólida, tipo uma bolinha de gude, uma bola de bilhar. Logo depois veio Thomson, que acreditava que o átomo tinha partículas negativas e positivas. E ele acreditava que essas partículas negativas eram inseridas numa bola sólida também, semelhante ao que o Dalton tinha dito. Depois veio Rutherford e o seu aluno Chadwick, que determinaram que o modelo do átomo tinha um núcleo central e partículas negativas, que foi descrita por Thomson, que circundavam ao redor do núcleo. Ele usou o sistema planetário como uma comparação ao seu modelo atômico. O núcleo, que seria tipo o Sol, e as partículas negativas que circundavam esse núcleo como se fossem os planetas. E o seu aluno Chadwick foi quem propôs que o núcleo do átomo tinha partículas sem carga elétrica para impedir com que as partículas positivas se repelissem. Logo depois de Rutherford veio Bohr, que disse que os átomos tinham camadas eletrônicas, as camadas das partículas negativas. E o modelo mais aceito é o chamado de Rutherford-Bohr, até algum momento. Calma aí, gente. E por último, Sommerfeld acabou dizendo que existem, na verdade, subníveis de energia entre as camadas de elétrons, ou seja, de camadas negativas. Mas, atualmente, nenhum desses modelos jamais é utilizado. Acredita-se que o átomo seja um núcleo central, como eu desenhei aqui, envolto por uma nuvem eletrônica. E aí essa nuvem vai determinar a quantidade de elétrons de acordo com a densidade dessa massa. Então agora vamos ver um pouquinho como são essas partículas do átomo. Bom pessoal, voltando. Então eu falei para vocês agora um pouquinho da história do átomo, desde quando foi proposto o primeiro modelo, até chegar ao modelo atual, que acredita-se que o átomo seja formado por um núcleo central e uma nuvem eletrônica. Como que é a constituição do átomo? Bom, o seu núcleo central ele é composto por dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, que estão sempre unidos por uma energia muito forte. Os prótons apresentam carga elétrica positiva, já os nêutrons apresentam carga elétrica neutra ou zero, sem carga. E os nêutrons, por serem eletricamente neutros, como o próprio nome já diz, estão ali justamente para evitar com que os prótons se separem. Então eles mantêm os prótons unidos. Então, no geral, o nosso núcleo central tem carga elétrica final positiva, devido à carga elétrica dos prótons. Já a nuvem eletrônica é composta por elétrons, e os elétrons estão em constante movimento ao redor do núcleo. E eles apresentam uma carga elétrica negativa. Bom, gente, e os átomos não são todos iguais. Nós temos inúmeros elementos químicos ou inúmeros átomos
que variam de acordo com a quantidade de prótons ou de elétrons, que na verdade é a mesma quantidade em cada átomo, e eles são organizados numa tabela que nós conhecemos como tabela periódica dos elementos. E esse tema fica para uma próxima aula. Agora, pessoal, vamos dar uma ênfase na nuvem eletrônica. Bom, eu acabei de falar para vocês que a nuvem eletrônica é composta por elétrons, que são as partículas de carga negativa que estão no átomo. Bom, e os elétrons são distribuídos em até 8 camadas de energia. São chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas também podem apresentar até 4 subníveis de energia, que são chamados de S, P, D e F. E a última camada de elétrons é chamada de camada de valência. Então, a última camada, onde estão os últimos elétrons, é chamada de camada de valência, que é por onde o átomo pode ganhar ou perder elétrons. Bom, pessoal, agora fica ligado para vocês que vem aí o desafio da corujinha. E aí, pessoal, conseguiram resolver esse primeiro desafio da corujinha de hoje? Bom, ela perguntou ali para vocês, muito fácil, né? Qual é a carga elétrica das 3 principais partículas do átomo? Mas antes disso, vamos lembrar quais são as principais partículas do átomo. Então, nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Tanto os prótons quanto os nêutrons estão no núcleo do nosso átomo. Os prótons apresentam carga elétrica positiva. Já os nêutrons, que estão ali para equilibrar os prótons, apresentam carga elétrica nula, ou seja, zero. E os elétrons, que estão na nuvem eletrônica, apresentam carga elétrica negativa. Moleza, né, gente? Então agora tenta responder aí ao segundo desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, esse segundo desafio ficou mais fácil ou mais difícil? Bom, então a corujinha perguntou ali para vocês qual é a função dos nêutrons no átomo. E eu acabei de falar para vocês agora respondendo o primeiro desafio. Os nêutrons, que apresentam carga elétrica zero, ou seja, nula, não tem carga elétrica no átomo, eles estão ali no átomo justamente para equilibrar e estabilizar os prótons. Por que eles precisam estabilizar os prótons? Porque os prótons apresentam carga positiva. E o positivo com o positivo aconteceria uma repulsão. Se repele, destrói o átomo e essa não é a intenção. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de átomos. Se gostou, deixa o like. É mais uma aula aqui da nossa introdução à química, ideal para alunos de ensino fundamental 2 e revisão para alunos de ensino médio e vestibulandos. Bom, gente, beijo e até a próxima aula.